mais um vídeo para o canal do Beta Cursos e hoje a gente vai estar trabalhando com equações do segundo grau, tá? A gente vai ver o conceito principal e alguns tópicos iniciais. Depois, no próximo vídeo, a gente vai estar vendo formas de resolução, beleza? Então, ó, toda equação do segundo grau ela é formada da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, aqui ó, nós temos três termos que a gente precisa estar ligado. Quais são eles? O A, o B e o C. Coisas importantes que a gente tem que saber aqui. O A é o valor que acompanha o x ao quadrado, o B o que acompanha o x e o C é o termo independente, que é aquele que não possui uma incógnita x. Bem, mas para que isso seja uma equação do segundo grau, a gente tem que ter uma condição de existência. Que condição de existência é essa? Que o A necessariamente tem que ser diferente de zero. Por que isso? Porque se o A for igual a zero, essa parte aqui, ó, ela vai sumir e ela vai acabar se tornando uma equação do primeiro grau. Mas, então a gente já sabe que se o A for igual a zero, isso não é uma equação do segundo grau. Bem, dentro do assunto de equação do segundo grau, nós temos equações incompletas, que são elas, ó. Então a gente tem as equações incompletas. Quais são elas? Existem três tipos. A primeira, que é a b igual a zero, ou seja, ela não vai possuir o coeficiente b. Então a gente tem aqui, ó, ax ao quadrado mais c igual a zero. Como é que a gente resolve equações desse tipo? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho lá a equação x ao quadrado menos 16 igual a zero. Nós vamos estar isolando esse x ao quadrado aqui, ó. Como é raiz quadrada, a gente sabe que ele vai ter duas raízes, uma positiva e uma negativa. Deixa eu voltar aqui, que eu esqueci de colocar a raiz. E aí a gente vai tirar a raiz quadrada desse número. Então, x vai ser mais ou menos 4. Ou seja, as duas raízes para essa equação são mais ou menos 4. O segundo exemplo que a gente vai ter aqui de uma equação incompleta é quando o valor de c é igual a zero. Como é que vai vir isso daqui? Ele vai vir da seguinte forma, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Qual é o exemplo? Vamos ver um exemplo aqui agora desse tipo de equação. Tenho aqui, ó, x ao quadrado mais 4x. Bem, essa questão aqui, para a gente resolver ela, é mais fácil, porque a gente precisa primeiro encontrar o termo que é comum entre os dois, que nesse caso é o x. Então a gente vai escrever aqui, ó, o termo comum entre os dois. Com isso, a gente chega à seguinte pergunta. Se eu tenho dois números que estão sendo multiplicados e esse número, o resultado dessa multiplicação dá zero, a gente vai ter ou x igual a zero ou x mais 4 igual a zero. Isso aqui deu uma equação do primeiro grau, resolvendo ela, x igual a menos 4. Então a gente chega nas duas raízes, x mais 4 e x menos 4. E o terceiro exemplo, que é esse aqui, ó, que é quando a gente tem p igual a c, que é igual a zero. Esse exemplo de equação ele é da seguinte forma, ó, ax ao quadrado igual a zero. E esse tipo de equação, quando a gente tem ela aqui, ó, nós temos que essas raízes, tanto a x' quanto a x duas linhas, ambas
dão igual a 0. Beleza? Então hoje a gente já viu aqui, ó, nesse videozinho bem curtinho, o que é uma equação de segundo grau e as formas de resolução de equações do segundo grau incompleta. Beleza? Daqui a pouco sai o segundo vídeo explicando as formas de resolução das equações do segundo grau completas. Abraço, galera!